gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Pessoal, bom dia para todo mundo aí. Hoje a gente vai dar procedência no nosso conteúdo de história, beleza? Na última aula a gente parou no primeiro reinado, a gente chegou a concluir o período ali do primeiro reinado. A gente para quando o Dom Pedro I ele vai embora do Brasil e deixa o filho dele para se tornar o próximo imperador aqui do Brasil, perfeito? Só que tinha um grande problema na situação dele deixar o filho dele para seguir a questão do império, beleza? E qual que era esse problema? Vocês lembram qual era esse problema? Perfeitamente. Na época, o Dom Pedro II, que foi deixado para ser o próximo imperador do Brasil, ele tinha 5 anos de idade somente, tá legal? Então, nota, pela Constituição de 1824, qual que era a situação? A pessoa só podia se tornar imperador, rei do Brasil ali, caso ela fosse maior de idade, o que não era o caso, beleza? Então, o que a gente faz no meio dessa situação? A gente convoca uma regência. Algumas pessoas vão ficar responsáveis tanto por criar o Dom Pedro II, quanto por manter a ordem no Brasil, como os políticos regentes do momento, por isso que regentes de fato, beleza? Então, basicamente, é um momento de transição entre o primeiro reinado com o segundo reinado, fechou? Outra coisa que a gente comentou bastante referente do primeiro reinado foi que o primeiro reinado ele foi um momento bastante conflituoso, bastante intenso nas questões gerais aqui do Brasil. Muito conflito social, muito conflito econômico, muito conflito político, principalmente no Brasil no geral, beleza? Então, o que acontece? Quando a gente chega no período regencial, vocês acham que esses conflitos, esses problemas que vêm lá do primeiro reinado, eles vão continuar acontecendo ou eles vão ser resolvidos? Eles vão continuar, tá legal? A gente vai continuar tendo esses problemas, inclusive eles vão se agravar, tá? A gente vai ter as inúmeras revoltas que vai acontecer no Brasil aqui nesse período, beleza? Então, assim, vai ser um momento tão intenso quanto foi o primeiro reinado, fechou? A gente só vai conseguir apaziguar um pouco a situação no Brasil, tanto social, política e economicamente, quando a gente entrar no segundo reinado. Que aí o Dom Pedro II ele vai ter uma política ali mais apaziguadora, ele vai conseguir equilibrar os dois partidos políticos no poder, e dessa forma a gente vai ter um governo um pouco mais estável, um pouco mais tranquilo no geral. Aí vai conter as crises que vinham acontecendo durante os períodos anteriores, beleza? Todo mundo lembrado das situações referentes ao primeiro reinado? Tranquilinho? Beleza? Ok. Vamos começar agora a falar então aqui da nossa regência, fechou? O que acontece no Brasil? Dom Pedro I foi embora, deixou o filho dele. O filho dele tinha apenas 5 anos de idade. Dito isso, é convocada uma regência para controlar ali, comandar o Brasil durante esse período até o Dom Pedro II completar 18 anos de idade, perfeito? O que acontece? Quando começa a regência, são convocados ali meio que de imediato para assumir a regência três pessoas. A regência ela vai ser dividida em 2 períodos, tá? Que é a regência trina e depois as regências trinas e as regências unas. A gente divide esses 2 períodos. A gente considera esses 2 períodos como avanço liberal e depois regresso conservador, beleza? Porque pensando numa questão mais política, um liberal, para aquele momento, entendo, quando a gente pensa que liberal e conservador, os termos que a gente utiliza hoje em dia são diferentes, os significados são diferentes hoje em dia do que daquela época, beleza? Então, eu estou me referindo àquela época. Naquela época, o liberal seria ter uma política mais descentralizada, beleza? Então, o que acontece? Se eu tenho 3 pessoas como regentes, eu tenho 3 pessoas, é uma questão mais democrática, um pouco mais liberal. Todo mundo consegue entender isso daí? Beleza? É basicamente isso que acontece, tá? Então, no avanço liberal, a gente vai ter as regências trinas. A gente vai ter a trina provisória e depois a trina permanente. A provisória é quando o pessoal instaura a regência, assumem 3 pessoas lá de imediato para ficar até bater um martelo de fato para ver quem que vai continuar na regência, beleza? Então, provisória dura pouco tempo, depois vem a permanente, que aí sim dura um pouco mais de tempo. E por último, a gente vem com as regências unas, fechou? Mas já que a gente já chega lá. Então, primeiro momento, regências trinas
avanço liberal. Segundo momento, quando a gente começa com as regências unas, a gente tem o regresso conservador, beleza? Porque regência una era de 3 foi para 1, a gente volta a centralizar o poder, então a gente tem um regresso conservador. Todo mundo conseguiu entender isso daí? Fechou? Beleza? Ok. Então, período curto do Brasil, beleza? O período vai durar apenas 9 anos aí no geral, de 31 até 1840, tá legal? Um período bastante curto, porém vai acontecer muita coisa no Brasil em todos os aspectos aí no geral, beleza? Então isso que a gente vai ficar atento. Mas antes da gente ver todas as situações, o que eu quero que vocês marquem na cabeça de novo, assim como na aula passada. Quando vocês pensarem em primeiro reinado, quando vocês pensarem em período regencial, eu quero que vocês pensem num momento bastante turbulento, num momento bastante instável de todos os aspectos sociais aí, beleza? Todo mundo tranquilo? Um momento bastante complicado, de fato. Não à toa que a gente vai ter todas as revoltas que vão acontecer. A gente já vai chegar nelas também, já vai entender todas elas aí, beleza? Mas vamos prosseguindo aqui agora. Regência provisória, depois a regência trina permanente, depois as unas. Mas vamos lá, devagarzinho. Vamos primeiramente explicar os partidos políticos que a gente tinha naquele momento. Não era um partido aos moldes como a gente conhece hoje em dia, beleza? Mas era um grupo de pessoas ali que tinham um pensamento mais ou menos semelhante entre eles, fechou? A gente tem os restauradores, os exaltados e os moderados. Os exaltados e moderados são liberais, beleza? E os restauradores são conservadores, fechou? O que queriam os restauradores ou conservadores? Não faz a forma que você vai chamar aí, beleza? Eles queriam basicamente que o Dom Pedro I voltasse a ser imperador do Brasil, beleza? Então eles queriam que o Dom Pedro I voltasse de Portugal para o Brasil para continuar sendo o imperador do Brasil. Era isso que os restauradores ou caramurus queriam, beleza? Rapaziada, esses nomes alternativos, caramurus, jururubas e chimangos, eles são chatinhos de lembrar, mas infelizmente já apareceram em provas, tá legal? Então assim, claro, não vou ficar batendo muito nisso daqui não, infelizmente é decoreba, beleza? Então pô, você vai ter que pegar, vai ter que ler mesmo. A dica aqui, antes da prova, você fazer uma revisão em relação a essas coisas mais pequenininhas, beleza? O contexto geral a gente consegue guardar, é mais tranquilo, beleza? Mas esses detalhes mínimos é um problema. Pensando em prova da ESA, infelizmente já caiu sobre esses caras, perguntando quem que era isso, quem que era aquilo. Então eu ficaria um pouco atento nessas situações aí. Mas infelizmente é uma questão de decoreba mesmo, tá legal? Mas fiquem atentos, fechou? A principal figura aqui dos restauradores era o José Bonifácio. José Bonifácio é um nome muito importante para a política brasileira nesse momento. O que acontece? Ele vai ser o cara responsável por basicamente educar, criar o Dom Pedro II, que era criança nesse momento, beleza? O José Bonifácio, ele era uma pessoa de confiança do Dom Pedro I, é uma pessoa próxima do Dom Pedro I, por isso que ele deixa a responsabilidade de cuidar, criar e fazer com que ele se torne imperador na mão do José Bonifácio, beleza? Então, basicamente, quem vai educar e criar o Dom Pedro II é o José Bonifácio. Então, é uma figura bastante importante para a gente nesse momento, tá legal? Infelizmente, ele não vai chegar a ter a ser regente, nada do tipo, mas ele vai ser uma figura bastante presente durante todo esse período aqui, tá legal? Então, se vocês ouvirem falar em José Bonifácio, você provavelmente vai estar pensando aqui no período das regências, beleza? Então, prosseguindo aqui, tem a questão dos setores também. É interessante? Pô, é interessante, mas no geral, todo mundo aqui, a gente costuma falar que é farinha do mesmo saco no geral, beleza? São pessoas com mais influência na sociedade, são pessoas mais bem financeiramente na sociedade, tá legal? Então a gente costuma falar que é farinha do mesmo saco. A gente vai ver muito isso ainda, a gente vai falar muito sobre isso ainda, durante o segundo reinado, onde a gente vai ter 2 partidos políticos, mas no geral, os 2 partidos políticos que a gente vai ter são basicamente pessoas da mesma classe social, pessoas que têm os mesmos objetivos no geral, os mesmos pensamentos, quase que no geral, com uma divergência ou outra, beleza? Então, no geral, aqui, não se importem muito com essa questão dos setores, questão de, os restauradores eram isso. Não precisa se matar com isso, fechou? Voltando pra cá. Liberais exaltados. O que queriam os liberais exaltados? Como o nome já diz, eles querem algo extravagante, algo além do comum para aquele momento, beleza? Os liberais exaltados, eles basicamente eram defensores ali da questão mais
republicana, tá? Então eles queriam basicamente sair de uma monarquia e ir para um período de república, um momento de república. Pô, vai acontecer nesse momento? Ainda não, tá legal? Só um pouco mais pra frente, em 1989. Mas, no geral, exaltados, o pessoal queria república, queria o fim da questão da monarquia e ponto final. O pessoal mais progressista no geral, beleza? Todo mundo tranquilo aí? Ok? Por último, a gente tem os liberais moderados, beleza? Quais são os objetivos? Unidade territorial, monarquia, escravidão e ordem social. São aqui os objetivos aqui referentes aos liberais moderados. Questão interessante aqui, referente aos partidos políticos. Durante o decorrer do período, basicamente esses partidos vão se juntar e vão formar quase que um só, tá legal? Vão formar um só, aí depois que eles vão se dividir para os partidos políticos que a gente conhece, lá no segundo reinado, perfeito? Mas, no geral, o que vai acontecer? O que vai acontecer com os restauradores? Os restauradores, o objetivo deles era volta de Dom Pedro I e a questão do absolutismo, a questão da monarquia absolutista, beleza? Porém, contudo, entretanto, logo em breve, quem vai morrer? Dom Pedro I vai morrer em Portugal. Ou seja, tem um objetivo agora para continuar a existência dos restauradores? Não tem. Então eles vão se juntar em quem? Exaltados ou moderados? Moderados, perfeitamente. O que acontece? Prosseguindo. Mais para frente, os exaltados vão acabar perdendo força política e representativa ali no geral. Então eles vão acabar se agrupando também junto com os moderados. Então, no geral, no final desse período, a gente só vai ter um partido político, que é os liberais moderados. Porém, contudo, entretanto, nota, no final desse momento, a gente vai ter um grupo só que com várias pessoas, com vários pensamentos diferentes. É questão de tempo até isso dar problema, certo? Todo mundo consegue enxergar isso daí? Beleza? Então, eles vão acabar se dividindo. Vai ser o mesmo partido, só que eles vão se dividir para um momento futuro, que vai ser o momento do segundo reinado. E aí a gente vê um pouco mais para frente, beleza? Mas saibam que no final desse período aqui vai ter somente um partido, que é o Liberais Moderados, e esse mesmo partido vai se subdividir em dois de novo, por conta dessas divergências que vai acontecer dentro do próprio partido. Por conta disso, no final a gente vai ter restaurador, liberal exaltado e liberal moderado no mesmo partido político, beleza? Então, quando a gente pensa naquela situação que eu falei, que é basicamente todo mundo farinha do mesmo saco, não tá errado, beleza? O pensamento dos caras, no geral, eles são muito parecidos. Eles são na mesma classe social, eles têm dinheiro, eles têm influência na sociedade. Eles querem basicamente as mesmas coisas. Uma ou outra divergência pontual, beleza? A gente vai dar uma olhada nessa questão mais especificamente, quando a gente for falar do segundo reinado um pouco mais tarde, beleza? Rapaziada, todo mundo tranquilo com a questão dos partidos políticos aqui nesse momento? Grupos políticos nesse momento? Fechou? Beleza? Ok. Prosseguindo. Com a morte de Dom Pedro I em 34, não havia mais motivo para a existência dos restauradores e por volta de 37 os liberais exaltados tinham perdido sua influência. Grupo restante de liberais moderados que se dividiram em progressistas e regressistas, beleza? Basicamente o que eu acabei de explicar. O que vai acontecer é isso daí, fechou? Período regencial. Agora vamos falar das regências de fato. Regência trina provisória. Não precisa decorar esses nomes, no geral, pelo em ovo, beleza? A não ser os da regência una. A regência una em si é um pouco mais interessante pra gente. Mas o que da trina não precisa matar muito não. Ainda mais o da provisória. A provisória, como eu falei, é só uma provisória até eles definirem de fato quem vai ficar. Vamos fazer uma votação, a assembleia lá certinho, para ver quem vai assumir a regência. A provisória é só para, não, fica aí por enquanto, só para tapar buraco, basicamente, beleza? Então, posteriormente a gente faz uma votação certinho, na assembleia certinho, para definir a regência trina permanente. E aí, beleza? Tudo certinho. Porém, contudo, entretanto, em 1834 a gente vai acontecer uma coisa interessante, que vai mudar uma parte da Constituição daquele período, e aí vai acabar mudando, vai acabar acabando com a questão da regência trina, beleza? Aí a gente volta para a regência una e a gente volta para o regresso conservador, beleza? Todo mundo consegue entender? Avanço liberal e regresso conservador? Beleza? Isso é importante para a questão de esse entendimento aí. Nesse momento também é criado a Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Rapaziada, um dos objetivos dos moderados era garantir a questão
das fronteiras no geral, não perder território, tá? Assim como aconteceu na Espanha e tudo mais. O pessoal tinha que manter a unidade territorial dessa forma melhor, beleza? Então o que acontece? Para garantir essa unidade territorial, o pessoal precisava de formar uma milícia, um exército para poder apoiar o governo e lutar quando a gente tivesse algum tipo de problema. E a gente vai ter bastante desses problemas, beleza? Então é criado basicamente a questão da Guarda Nacional. A Guarda Nacional pegava pessoas a partir de 21 anos para defender o próprio território. Então, tipo, cada província tinha a sua própria Guarda Nacional. E ela era responsável por manter a questão dos limites territoriais ali de cada província, caso houvesse algum conflito e tudo mais, beleza? Todo mundo entendido aí? Beleza? Criação da Guarda Nacional. 34, a gente tem o ato adicional. O ato adicional é uma lei nova que a gente coloca dentro da questão da Constituição, beleza? E aí mudam algumas coisas. É uma reforma da Constituição, perfeitamente. Questão da regência una, ou seja, a gente tira a regência trina e coloca uma regência una, tá legal? Qual que era o ponto aqui? O pessoal criticava, esse momento que a gente estava começando a aparecer bastante, as revoltas estavam eclodindo, a gente estava com um problema muito de insatisfação social, insatisfação política no geral. Então, assim, vários problemas que estão acontecendo aqui durante esse período. O que acontece? O pessoal começa a colocar na culpa da regência trina. Eles falam, pô, a regência trina não tem força para conseguir mandar no governo, não tem força para equilibrar o país ali no geral. A gente precisa de uma coisa mais autoritária, a gente precisa de um poder mais centralizado, beleza? Então, a gente muda a trina para a regência una, perfeito? Por conta dessa questão de tentar centralizar o país, tentar unir o país numa pessoa só, beleza? Então, a figura representativa forte, como se fosse um imperador ali pra gente, beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos colocar a regência una, um regente por 4 anos no cargo, beleza? E a gente vai ter 2 regentes durante esse período aí, e já vai conhecer eles também. Suspensão do poder moderador, vamos lá. A gente tem um imperador nesse momento? Não. O poder moderador ele é restrito a quem? Ao imperador. Faz sentido eu manter o poder moderador em vigor? Não faz mais, beleza? Então, acabou o poder moderador e é criada as Assembleias Legislativas Provinciais. Isso daqui é uma questão interessante, que vai um pouco contra a questão da regência una, beleza? E quando você cria as Assembleias Legislativas Provinciais, você dá mais autonomia para as províncias. Só que vai um pouco de conflito com a questão da regência una. Pô, eu tô tirando a trina, colocar a una para centralizar um pouco mais o poder, mas ao mesmo tempo vou nas províncias e dou mais autoridade para eles, beleza? É uma situação um pouco ambígua, de fato, que vai acontecer. Então, só lembrar da questão que eu comentei. É tudo o mesmo pessoal, beleza? É um ponto ou outro que eles vão discordar, beleza? Todo mundo entende isso daí? Fechou? Ok. Então, ato adicional de 1834, a gente tem essas mudanças aí na questão da Constituição lá de 1824, beleza? Aí a gente chega na regência de Feijó, a primeira regência que a gente vai ter. Qual é o primeiro problema que a gente nota ali? Olha a data, ele vai terminar o mandato dele? Não vai, beleza? Feijó, ligado à ala progressista, enfrentou a oposição dos regressistas que diziam que ele não impunha a ordem no país. Em 1836, Feijó renunciou ao cargo e Araújo Lima, regressista, foi eleito. O que acontece? A gente não vai... Quando a gente estuda, por exemplo, a gente estuda os governos populistas, quando a gente estuda Getúlio Vargas, a gente vai falando o que cada um fez, o que aconteceu no país durante esse período, beleza? Porém, contudo, entretanto, aqui durante tanto a provisória quanto as trinas, não vai acontecer muita coisa pra gente, beleza? Em prol de política, em prol de economia, não vai acontecer muita coisa. Em conflito vai acontecer bastante, de fato. Mas não vai ser nada relevante, esses caras não vão fazer nada relevante pra gente, de fato. A gente pontuar, esse cara fez isso, aquele fez aquilo, beleza? Diferente quando a gente passa a pensar mais na República, que aí sim é mais interessante a gente analisar o que cada um fez por uma questão ali do desenvolvimento do país, beleza? Todo mundo tranquilo com isso daí? Fechou? Não tem nada de muito importante não, só tentar controlar a situação lá. Nenhum conseguiu controlar a situação, então nada demais, segue pra frente, fechou? Tranquilo? Prosseguir. Aqui já caracteriza a questão que eu comentei com vocês do regresso dos conservadores, que é a questão da regência una. A eleição de Araújo Lima significou o triunfo dos conservadores e o início da limitação das liberdades e dos movimentos populares. A ideia era manter a ordem através da centralização do poder e da limitação do poder das províncias.
também em 84 tem a Lei Interpretativa do Ato Nacional, que reduziu o poder das províncias. Mas calma aí que a gente já chega lá, beleza? O voto nacional é uma questão interessante também que vai permitir a situação lá do golpe da maioridade. Mas já que a gente vê isso daí também. De novo, mesma situação. Não tem nenhum grande feito pra gente comentar sobre o Araújo Lima, então segue pra frente. Rapaziada, agora a gente tem que falar sobre as revoltas. Revoltas é um assunto sempre interessante quando a gente pensa para falar em regência, porque o que acontece? Quando a gente pensa em concursos militares, principalmente, o que geralmente aparece em questões sobre regência é falando sobre as revoltas, beleza? Porém, não é nada muito aprofundado. O pessoal geralmente pergunta, isso aqui aconteceu aonde? Basicamente é isso. Quando a gente pensa na prova da ESA, especialmente, geralmente cai isso. A cabanagem aconteceu aonde? A farroupilha aconteceu aonde? Ou uma pergunta um pouco mais superficial, qual foi a revolta que mais durou no Brasil? Bom, você já sabe, beleza? Então, assim, geralmente são coisas mais simples. Pensando em SPSETs, aí sim a gente já tem umas questões um pouco mais complexas, beleza? O cara vai perguntar questões sobre o ato adicional, o cara vai perguntar sobre o ato interpretativo, umas questões um pouco mais complexas de fato, mas no geral também nada de outro planeta, beleza? Questões bem básicas no geral, fechou? Então, vamos às revoltas aqui. Todas elas, no geral, elas vão ter os mesmos motivos, beleza? O que acontece? Como eu falei, desde o período passado, desde o primeiro reinado, a gente já estava num momento ruim para a sociedade em geral. A gente já tinha crise política, tinha crise social, tinha crise econômica, então todo mundo estava se dando mal nesse período. Ainda mais quando a gente pensa no Brasil nesse período, a gente tinha algum produto forte no mercado? Em geral não tinha, beleza? O café estava nascendo agora, tá? Então assim, a gente não tinha nenhum produto forte, ou seja, a economia do Brasil estava muito mal. O pessoal da população mais pobre sofria muito com a situação. É claro, a situação, a gente não tem um produto forte, vai todo mundo sofrer? Sim. Porém, contudo, entretanto, a gente sabe que as classes mais pobres da sociedade geralmente tendem a sentir mais os impactos dessas questões mais econômicas no geral, beleza? Todo mundo tranquilo? Ok? Bem tranquilinho. Então, no geral, todas as revoltas aqui, elas vão ter basicamente os mesmos contextos, as mesmas reclamações, os mesmos problemas no geral. Com exceção de uma, que é a questão da farroupilha. A farroupilha, a gente vai falar um pouco da farroupilha um pouco separado, mas a farroupilha, ela vem num contexto diferente aqui deste momento. O restante, basicamente, tudo que a gente vai ver aqui nesses motivos principais aqui das revoltas no geral, beleza? O que acontece? Motivos aqui no geral das revoltas. Queda do preço das exportações. Como eu falei, a gente já não tinha um produto muito forte e os nossos produtos que a gente vendia muito barato, tá legal? Então a sociedade não ganhava dinheiro, a gente tinha uma balança comercial desfavorável, principalmente quando a gente pensa em alguns países como Inglaterra, que a gente importava muito da Inglaterra e exportava produto básico. Então assim, a gente gastava muito dinheiro comprando os produtos deles e ganhava pouco vendendo para eles, beleza? Então, é uma questão de tempo até a crise só se agravar, tá? A gente está literalmente perdendo dinheiro. Com longo prazo, a situação só se agrava, beleza? Todo mundo tranquilo? Bem tranquilinho, né? Fechou? Prejuízo ao desenvolvimento da indústria brasileira devido aos privilégios alfandegários concedidos aos produtos da Inglaterra, beleza? Você lembra lá da taxa da aula passada que a gente viu? Aula retrasada, na verdade. Qual que era a taxa, vocês lembram? 21, 15, 14? É isso mesmo? Quem pagava o 14? Inglaterra. Inglaterra foram os produtos da Inglaterra. Ou seja, quem pagava a menor taxa era a questão da Inglaterra, tá? Então, assim, por mais que agora a gente pudesse desenvolver uma indústria, a gente não vai acabar desenvolvendo por conta da concorrência com a Inglaterra. É muito mais fácil eu ir comprar da Inglaterra e ficar de boa. Só que o problema é que a longo prazo, quem vai pagar o preço é a gente mesmo. O país não vai se desenvolver. A gente vai se manter numa situação agrária, uma situação de produção de matéria-prima, de coisa barata, beleza? De nada manufaturado, que tem um valor agregado maior, tá legal? Todo mundo tranquilo com você também, né? Bem tranquilo, fechou? Miséria da população, isso aqui era óbvio, tá? A população no geral sempre teve uma renda um pouco mais baixa do que geral, então em período de crises, essa situação só se agrava, fechou? E autoritarismo do governo central. O pessoal criticava também muito a questão do governo central. Como eu falei, o pessoal estava acostumado com a questão ali de imperadores, poder moderador e tudo mais, então assim, uma questão bastante autoritária de fato.
Então, quando esses caras assumem o governo, eles vão governar basicamente da mesma forma, com mãos de ferro ali no geral, tá legal? Porém, contudo, entretanto, a gente já sabe que a questão do absolutismo geralmente desagrada a população no geral, tá legal? Então, isso vai gerar atrito em toda a sociedade brasileira aí no geral, fechou? E isso vai gerar basicamente todas as revoltas que a gente tem no Brasil, com exceção aqui da questão da Farroupilha, que ela tem um motivo mais específico do porquê ela aconteceu. A gente já vai falar sobre ela também especificamente. Vamos lá, revoltas regenciais, beleza? Rapaziada, eu coloquei aqui basicamente algumas tabelinhas, como eu falei. Geralmente o que aparece sobre as revoltas não é nada muito relevante, não é nada muito aprofundado em cada revolta. Basicamente o que geralmente aparece são questões mais superficiais relacionadas a cada uma, principalmente quando a gente pensa em ESA. Por exemplo, que cai, a cabanagem aconteceu aonde? A farroupilha aconteceu aonde? São questões bem simples mesmo relacionadas a esse tipo, tá legal? Então aqui nesse gráfico, basicamente, a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem data, a gente tem local, a gente tem o nome da revolta, a gente tem as causas, os objetivos e o desfecho. Então, basicamente, tudo que acontece dentro dessas revoltas. Obviamente não de uma forma mais aprofundada, mas também não é algo muito necessário para a gente aqui nesse momento, beleza? Então, vamos lá, começando por cabanagem. Cabanagem ela acontece na província do Pará, entre 35 e 40. Grupo negros, índios e mestiços causa a miséria e a ganância das oligarquias locais, objetivo acabar com a escravidão e distribuir terras, e desfecho, violenta repressão e prisão dos sobreviventes, beleza? No geral, esse contexto também de desfecho vai ser geralmente o mesmo, tá legal? Geralmente o pessoal vai ser reprimido ali com o uso de bastante violência no geral, prisão, morte e tudo mais. As causas também, como eu já comentei, são no geral bastante comuns entre as revoltas, com exceção da Farroupilha, que tem uma causa mais específica, mas no geral o contexto vai ser isso aí. Causa miséria, pobreza, tudo mais, fechou? Tudo tranquilinho? Beleza? Prosseguindo, Farroupilha. Agora sim, Farroupilha é um pouco mais interessante, a gente comenta um pouco mais sobre ela. Vamos lá. Quando a gente pensa no Brasil, qual que é a revolta que durou mais tempo no Brasil? Foi a revolta Farroupilha. A Farroupilha ela dura 10 anos. Ela vai de 1835 até 1845. Ou seja, ela começa no regencial e vai acabar só no segundo reinado, beleza? Questões interessantes da Farroupilha. Ela vai acontecer na região sul do Brasil. E essa revolta está associada à questão da criação de charque, beleza? Aquela carne seca que a gente conhece, tá? Vai ser uma revolta em cima dessa questão do charque. Causa concorrência do charque e do prata pelos baixos preços da importação. Grupo produtores rurais. Então nota, aqui a gente não tem uma revolta normal, não é uma revolta comum como as outras, beleza? Aqui é uma revolta um pouco mais específica, em cima de um ponto mais centralizado ali na região sul do Brasil, tá? O que acontecia no Brasil? A gente produzia a carne de charque, a gente produzia a carne seca no sul do Brasil. Porém, contudo, entretanto, quem produzia isso também era na Argentina, os países ali da região da Bacia do Platino e tudo mais. Esses países também produziam essa mesma carne e eles conseguiam vender mais barato pra gente, que eles não pagavam muita questão de taxa, beleza? Aqui no Brasil o pessoal tinha que pagar taxa para vender o produto e o pessoal importava lá dessas regiões de platina e não pagava taxa nenhuma. Então acabava que o produto dele saia muito mais barato do que o produto nacional, tá legal? Isso gera um descontentamento dos próprios produtores rurais que estavam fazendo a carne charque aqui em solo brasileiro. Pô, não é justo o meu produto nacional ser mais caro do que o produto importado, beleza? E era basicamente isso que estava acontecendo. Isso que vai gerar essa revolta aí no geral, beleza? Todo mundo entendido isso bem? Tranquilinho? Fechou. Basicamente, a causa da Farroupilha é essa, a questão da taxa de importação sobre a carne charque, que era muito barata em relação à taxa que eles pagavam aqui no Brasil. Dessa forma, a gente tinha um produto final equiparado, só com um preço de um muito maior por conta das taxas, tá? E aí é aquela situação. Se eu pago mais barato no importado, por que eu vou comprar o nacional? Tem um motivo para comprar o nacional? Não tem, é o mesmo produto basicamente, beleza? Então, assim, a gente perde dinheiro, o pessoal do Sul, eles acabam perdendo dinheiro para os países vizinhos da Cisplatina ali no geral. Todo mundo tranquilo com a situação, rapaziada? Fechou? Ok.
Objetivos: autonomia provincial e acabar com os impostos. Então, isso aqui vai ser os objetivos aqui da Farroupilha em geral, para tentar resolver esse problema, resolver a situação que está acontecendo aqui nesse momento. Questões interessantes. Essa revolta vai durar 10 anos. Como a gente já viu, é uma revolta de produtores rurais. Só que vai ter conflito, vai ter guerra, vai ter morte de fato nesse momento. Quem que vai pro front? Quem que vai morrer de fato nessa conflito? Perfeitamente. Vai ser o senhor de terra? Vai ser o cara que produz? Não. Vai ser o pessoal que trabalha para ele, beleza? Então, no geral, esse pessoal aí que vai trabalhar para ele, o pessoal que vai trabalhar no campo, no geral, que vai lutar por ele também e vai acabar morrendo nesse conflito, beleza? Inclusive, é por isso que o nome dessa revolta acaba sendo Farroupilha. Farroupilha vem da onde? Alguém sabe? De farrapos, perfeito? A gente já teve outra lá também que chamava de farrapos também, né? Outros farrapos. Agora a gente tem a Farroupilha por conta disso. Farrapos basicamente as roupas que o pessoal vestiam. Eram trapos, no geral, roupa bem desgastada, tá? Roupa bem simples. Então, o pessoal que ia pra guerra vestia essa roupa. Aí a gente consegue notar o nome, Guerra da Farroupilha, por conta da roupa que o pessoal usava. E a gente consegue notar quem ia pro front, quem morria de fato no conflito, era o pessoal mais pobre da população, beleza? Mas isso aí é o que a gente já sabe, isso aí já é manjado, que a gente já tá ligado, beleza? Então, basicamente é isso que vai acontecer durante a Farroupilha, tá legal? Desfecho aqui da nossa Farroupilha: acordo de paz, anistia dos revoltosos e imposto para a charque do prata, tá legal? Então, nota, a gente não tira o imposto do Brasil, só que a gente coloca imposto na carne do prata, que aí a gente equilibra a situação. Aí ok também, o governo vem imposto dos dois lados, que o preço fica equilibrado entre os dois, aí não tem mais um problema, ok? A questão da anistia dos revoltados e impostos, isso aí é tranquilo. O que acontece? É uma questão interessante aqui, em referente a quem fez esse acordo com os farrapos. Alguém sabe o nome desse cara? Duque de Caxias, perfeito? Duque de Caxias ele vai ser o responsável por apaziguar a nossa Farroupilha, beleza? Então o Duque de Caxias vai aparecer em duas revoltas, tá legal? Aqui na Farroupilha, alguém sabe a outra em que ele aparece? Sabe nada, perfeitamente. O Duque de Caxias ele vai ficar responsável por apaziguar, acabar com duas revoltas no Brasil, que é a Farroupilha e a Sabinada. Sabinada que acontece lá na Bahia, perfeito. E aqui na Farroupilha, na região sul do Brasil. Por conta desses pontos que o Duque de Caxias vai acabar recebendo essa nomenclatura mais futuramente, tá legal? Ele recebe o nome o apelido de Duque de Caxias, né? A condecoração do Duque de Caxias, quando ele volta da Guerra do Paraguai, tá legal? Quando ele volta da Guerra do Paraguai, o pessoal vai lá e dá o nome de Duque de Caxias para ele. Mas anteriormente ele já tinha outras nomenclações ele que vai ganhando durante esses conflitos, beleza? Mas no geral, esse é o contexto aí do Duque de Caxias dentro desses conflitos, beleza? Todo mundo tranquilo, rapaziada? Fechou? Ok. Duque de Caxias é o patrono do Exército, perfeito. E Olavo Bilac? Olavo Bilac é patrono do quê? Não, tem lá no tiro de guerra. Por que tem no tiro de guerra? Patrono do alistamento obrigatório, Olavo Bilac, beleza? Então, quem se alistou aí, agradeço ao Olavo Bilac, beleza? O Olavo Bilac é o patrono do alistamento obrigatório. Então, prosseguindo aqui, rapaziada. Agora a gente chega na revolta dos malês, beleza? Revolta bastante comum naquele momento também. As causas são as mesmas, os grupos são os mesmos também, os objetivos geralmente são os mesmos, tá? E o desfecho também geralmente é o mesmo. Então, nada de novo pra gente. Revolta dos malês vai acontecer na Bahia, de 35 a 40. Grupo, em geral, escravos africanos. Causa, escravizão dos africanos. Objetivo, matar os brancos e conseguir liberdade. Então, o pessoal tava meio revoltado de fato naquele período, beleza? O que acontece? Desfecho, morte e prisão dos revoltosos. Pô, isso aqui é padrão, não ia muito pra frente mesmo, tá legal? A revolta dos malês tem uma questão interessante também. Referente ao nome, tá legal? Revolta dos malês, beleza? Por mais que fale escravos africanos no geral, esse pessoal aqui no geral eram grupos muçulmanos, beleza? Eles eram grupos islâmicos de fato, perfeito? Então, assim, tinha até um quesito de religião nesse conflito, beleza? Porque no Brasil, nesse momento,
O Estado era laico? Não era. O Brasil tinha uma religião oficial qualquer, cristianismo. Então, quando a gente pega um pessoal de outra religião, pessoal islâmico principalmente, que já tem essa tendência histórica de ser um pouco mais conflituoso em questões religiosas, a gente pode parar para pensar nas cruzadas, a gente pode pensar no jihad, a gente pode pensar até nos dias atuais, para quem acompanha a situação que está acontecendo no mundo, no geral, a gente consegue entender a situação. Então, o pessoal é islâmico, eles são exportados à força para cá, já não é uma situação boa. Aí o cara é escravizado, e ainda é imposto a ele assumir a religião católica, uma religião que ele não concorda, que ele não adere, beleza? Então, assim, era questão de tempo o fato desses caras se revoltarem, beleza? Então, tem esse quesito religioso também no meio dessa revolta e grupos, no geral, islâmicos, ok? Tudo tranquilo isso aí, rapaziada? Isso é um ponto bem mais específico referente à revolta dos malês. Se fosse cair uma prova, eu estaria em cair uma SpaceX da vida, mas eu acho muito difícil comentar sobre isso, tá legal? Mas fiquem atentos na situação. Revolta dos malês, grupos islâmicos, conflito religioso. Tudo tranquilo? Ok? Fechou. Por último, a gente tem mais duas revoltas apenas para a gente finalizar aqui a questão das revoltas que vão acontecer durante o período da regência. Sabinada e Balaiada, beleza? Sabinada vai acontecer na Bahia. Aqui a gente tem a segunda revolta em que o Duque de Caxias vai apaziguar. No caso, essa é a primeira que ele apazigua, beleza? Contra a data, 38, e a Farroupilha em 45, tá? Então, primeiro ele apazigua a Sabinada, segundamente ele vai apaziguar a questão da Farroupilha. E questão interessante sobre o Duque de Caxias ainda, ele é considerado Duque de Caxias, porque Caxias era o nome da região que ele nasceu, beleza? Então, por isso fica Duque de Caxias. A questão do Duque, que é a condecoração. Duque é a condecoração que ele recebe. De Caxias, basicamente, é referente à região em que ele nasceu, que é a região de Caxias, uma região lá do norte do país, não lembro certinho o nome da região, a gente tem outro nome, que é legal. E ele nasce em 1803, fechou o Duque de Caxias. Mas, seguindo. Grupo, parte da camada média do exército e fazendeiros escravos. Causa, centralização do governo manutenção da autonomia. Manutenção da autonomia? É isso mesmo? Centralização do governo e manutenção da autonomia. Ok, perfeito. O que acontece? Aqui a gente já tem um grupo muito mais diversificado, sim ou não? Dê uma olhada aí. A gente vai ter parte da camada média do exército, fazendeiros e escravos. Não, a gente tem fazendeiro e escravo e parte do exército no geral, beleza? É uma revolta um pouco mais popular, no geral, a Sabinada, ok? Questões interessantes sobre aqui a Sabinada, fechou? O pessoal aqui, eles eram um pouco mais letrados. O pessoal mais cabeça aqui dessa revolta, eles eram um pouco mais letrado, o pessoal um pouco mais influente na sociedade no geral. E eles estavam insatisfeitos com a questão da nomeação de governadores nas províncias, tá legal? Como eu falei, as províncias elas receberam as assembleias constituintes provinciais, no geral, que teoricamente dava essa autonomia a mais, porém, contudo, entretanto, quem era nomeado para controlar essas assembleias era nomeado pelo regente uno, beleza? Então, assim, ele ia colocar uma pessoa, obviamente, de cunho, uma pessoa de interesse dele, uma pessoa próxima a ele, que ia garantir os objetivos dele, beleza? O que acontece? Geralmente ele vai pegar pessoas que não é necessariamente dessas regiões, e a gente tem um problema. Como é que eu coloco um cara para governar, vou dar um exemplo atual, como é que eu coloco um cara para governar São Paulo, sendo que o cara nasceu, morou, e até hoje, lá no Maranhão? O cara conhece o contexto de São Paulo? O cara, ele vive o contexto de São Paulo? No geral, não, beleza? Então a gente vai, a tendência é reprovar essa pessoa, porque, pô, ele não está associado à nossa realidade, o cara não vive aqui, ele veio para cá agora, então assim, não faz sentido eu botar esse cara aqui, beleza? É basicamente a mesma situação. Não é impossível, por exemplo, o atual não é de São Paulo de fato, porém, o cara bastante já vivido aqui em São Paulo no geral. Mas se a gente pega um cara do nada, do outro lado do país, e manda para cá para ser governador, pô, não vai dar certo, não tem como isso dar certo, beleza? Então, assim, era basicamente a mesma coisa que acontecia nesse período. Veio um cara do nada, que ninguém conhece, para mandar em vocês. Sendo que ele não conhece a realidade local, ele vai fazer coisa absurda ali, o pessoal não vai concordar. Isso aí, com certeza, vai gerar conflito, beleza? E aí a gente tem o contexto todo ali da questão da revolta da Sabinada, beleza?
Todo mundo entenderia, rapaziada? Fechou? Um contexto um pouco mais político, de fato. Um contexto até mais letrado, quando a gente para pensar no pessoal que participa desse daqui. É um pessoal mais influente na sociedade já de fato, beleza? Objetivo: República na Bahia até a maioridade de Dom Pedro II. Ou seja, o pessoal já era bem mais pra frente mesmo. O pessoal queria se tornar meio que independente ali do restante do Brasil até o momento da maioridade de Dom Pedro II, que eles voltariam a ser parte da monarquia do Brasil, tá legal? Então assim, a gente vê que não era de fato uma questão básica. Ah, quero me revoltar, matar os caras e ir embora, não me tornar livre, beleza? É uma questão muito mais complexa de fato. Desfecho: repressão violenta, prisão e degredo dos condenados. De novo, no geral, todas as revoltas vão acabar com muita violência, com exceção da farroupilha, em que a gente vai ter um acordo formal, beleza? Durante as outras revoltas, a gente geralmente vai acabar com uma questão mais sangrenta mesmo, uma questão mais violenta, fechou? Todo mundo de boa com sabe nada, rapaziada? Uma das revoltas um pouco mais interessantes também que acontece durante esse período, tanto a Sabinada quanto a Farroupilha. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, eu ficaria de olho principalmente nessas duas. Sabinada e Farroupilha, elas são as mais interessantes de fato, num contexto mais geral aí. Todo mundo conseguiu entender? Tranquilinho? Beleza. Por último, para finalizar as nossas revoltas, a gente tem a balaiada que vai acontecer na região do Maranhão, tá legal? Acontece em 38 até 41, grupo pobres, vaqueiros, sertanejos e escravos negros. Causa: crise pelo declínio da exportação de algodão, pobreza da população. Pô, aqui é aquele motivo de sempre, já sabe. O país está em crise, o país está ruim. De fato, o pessoal vai se revoltar. Padrão, nada de errado, beleza? Objetivo: lutar contra a miséria, a escravidão e os maus tratos, beleza? Que sofriam ali, obviamente, do senhor de engenho e tudo mais, questão da escravidão, que é uma questão bastante complexa, de fato. Então, assim, motivos óbvios e objetivos justos no geral, tá? Nada demais também. Mas, infelizmente, a gente já sabe que o desfecho vai ser repressão violenta e morte de cerca de 12 mil revoltosos, beleza? Então, assim, questão bastante complicada também, de fato. Uma última coisa que eu não comentei é referente à cabanagem. Vocês sabem do porquê que vem esse nome, cabanagem? Perfeitamente. Eles ficam na região do Pará, na beira dos rios, e eles construíram umas casas que a gente chamava de cabanas, ou cabanos, não faz, o nome que se for dar. Aquelas casas que ficam na margem dos rios, geralmente, tá legal? E o pessoal que morava nessas casas, geralmente, é o pessoal mais pobrezinho. Aí são pessoas que moram nas cabanas, e a revolta vai ser feita por essas pessoas. Por isso que a gente chama de revolta de cabanagem, beleza? Todo mundo conseguiu entender também? Fechou? Ok. Farroupilha por conta da roupa, a gente já viu. Revolta dos malês por conta do grupo, da região, a região dos males que eles vêm, ou malês, não faz, a região da África, onde esse pessoal vai vir pra cá, beleza? Balaiadas, sabe nada, damos umas aleatórias aí mesmo, e não tem muito o que ficar se matando não, fechou? Mas, rapaziada, no geral, o que eu ficaria atento referente às revoltas, beleza? Nome e local, ponto final. Se eu sei o nome local, provavelmente eu já estou fazendo, beleza? Questões mais interessantes aqui pra gente aqui. Ficaria atentos em Sabinada e em Farroupilha, que aí sim a gente tem um contexto, a gente tem um entendimento um pouco maior sobre elas, e aí dá para criar questões mais elaboradas. Pensando se for mais PSEX da vida, onde eu vou me encontrar com umas questões um pouco mais bem feitas, mais elaboradas, provavelmente vai ser em cima de Farroupilha, em cima de Sabinada, ou até em cima de mais de uma revolta ao mesmo tempo, beleza? Geralmente não é comum, não é difícil a gente ver também questão sobre isso. Inclusive Janés apareceu. Sabinada aconteceu aonde? Balaiada aconteceu aonde? Tipo, 3 de uma vez só, tá ligado? Então, assim, sabe bastante coisa de fato pra conseguir responder essas questões, fechou? Rapaziada, sobre revoltas no geral, todo mundo tranquilo? Beleza? Fechou? Revoltas? Beleza? Fechou? Já viu a parte interessante, a gente viu as particularidades de cada uma também. O que falta pra gente finalizar aqui agora é somente entender como se encerra o período aqui da regência, beleza? Vamos passar aqui. Aqui é só um mapinha que tem referente às revoltas, que como eu comentei, costuma aparecer são situações que começam a acontecer aonde está a revolta, beleza? Então, só um mapinha para fixar um pouco melhor na mente aí, tá? Mas, no geral, nada demais. Agora, vamos passar agora pro final do período, né? O encerramento do período regencial e a transição ali para o segundo reinado, que a gente já vai ver também logo em seguida, fechou? Questões interessantes. Quem estava no poder neste momento? Os conservadores, os
restauradores ou os liberais? Hã? Não, já em 39, 40. Conservadores, perfeitamente, beleza? A gente já está no período do regresso dos conservadores. Os conservadores estão no poder. Os liberais, nesse momento, eles perdem espaço, eles perdem força dentro do governo. Então, o que vai acontecer? Vai surgir um clamor ali para a questão adiantar a questão da maioridade do Dom Pedro II para ele poder assumir o trono, beleza? Então, nota. Questões interessantes. Dom Pedro II, nessa época, no ano de 1840, ele tinha entre 14 e 15 anos, beleza? Assim, ele ainda era menor de idade, ainda não poderia assumir o trono. Porém, contudo, entretanto, por parte dos liberais, eles vão elaborar uma estratégia para que eles conseguissem adiantar a questão da maioridade do Dom Pedro II e ele assumisse como o imperador. Porém, contudo, entretanto, tinha uma questão de interesse próprio no meio disso tudo, beleza? Porque o que acontece? Os liberais, no geral, eles querem um governo um pouco mais democrático, um pouco mais liberal, de fato, em termos da palavra, beleza? Nada muito exagerado, como uma república, como alguns defendiam, mas umas questões um pouco mais, liberdade provincial e tudo mais, beleza? Porém, contudo, entretanto, a questão do imperador não representava isso. O imperador, ele era um absolutista, ele era um monarca absolutista, beleza? Então, caso o monarca assumisse, a gente teria uma questão mais autoritária, um pouco menos liberal, beleza? Porém, contudo, entretanto, da mesma forma, qual que é a estratégia por parte dos liberais para se manter ali relevantes na questão do poder, tá legal? Eles vão, junto ao Dom Pedro II, elaborar uma estratégia para que ele conseguisse assumir o império com apenas 15 anos de idade, beleza? E isso a gente chama de golpe da maioridade. Por que é golpe? Já expliquei isso algumas vezes, vou explicar novamente. Tudo que é golpe é uma situação que é inconstitucional, beleza? Isso não estava previsto para acontecer na Constituição. Por isso que a gente chama de golpe, golpe da maioridade. Não era para ele assumir enquanto ele não completasse os 18 anos. Porém, ele vai assumir com 15 anos de idade, por conta de um golpe, uma coisa não constitucional, beleza? Todo mundo entendido isso daí? Fechou? Então, o que acontece? Os liberais, junto ao Dom Pedro II, eles vão elaborar um plano para que Dom Pedro II assumisse naquele exato momento. Por que os liberais eles pensam nesse plano? Por que eles têm essa iniciativa e não os conservadores? Alguém teria alguma ideia? Vamos lá, quem que está no governo? Os conservadores, os restauradores. Quem quer chegar no governo? Os liberais, os progressistas, beleza? Como eles vão fazer isso? Se eles apoiarem o Dom Pedro II agora, muito provavelmente vai acontecer o quê? Dom Pedro II ele vai apoiar os liberais no futuro, beleza? Vai dar mais representatividade, vai dar mais voz para os liberais num segundo momento. E é basicamente isso que acontece mesmo, tá legal? Quando a gente acaba o período regencial com o golpe da maioridade, começa o segundo reinado, o imperador, Dom Pedro II, ele vai colocar uma parte dos representantes ali compondo a questão sendo integrantes do Partido Liberal, beleza? Então, assim, a gente nota que tem um interesse dos liberais em adiantar a questão da maioridade de Dom Pedro II, e não à toa o Dom Pedro II também vai corresponder a esses interesses do Partido Liberal. E basicamente assim a gente acaba o período regencial com o golpe da maioridade, beleza? Rapaziada, sobre as regências, alguém tem alguma dúvida aí? Ficou alguma coisa não ficou clara para todo mundo? Todo mundo tranquilo? Fechou? Então, basicamente, regência é isso. Agora a gente vai ver a questão do segundo reinado, fechou?